A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 3 de setembro, o ano é 2016. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, você já sabe, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Hoje vamos falar sobre o surgimento e a abertura das Paralimpíadas. Vamos mostrar como surgiram os Jogos e quais serão seus possíveis impactos para a sociedade. Falamos com o diretor técnico da Associação Nacional de Desporto para Deficientes, Felipe Jacovazzo, e o professor do Departamento de Educação Física da Unesp aqui de Bauru, Rubens Venditti. Então, já aqui no Observatório, mais a respeito das Paralimpíadas. Hoje, time desfalcado, mas temos a presença de Carlão Napolitano e também o nosso querido Leonardo Del Sante. O que aconteceu com o nosso Zeca Marques, ô Carlão? Terceira semana com WO, um abraço para você. Ele está de férias, né? Isso é umas férias longas, né? Isso é um fato, mas ele nem se manifestou, né? O Tuca, pelo menos, justificou a ausência, né? Mas o Zeca Marques... Alô, Zeca Marques! O Zeca Marques deve estar assistindo um jogo do Benfica, alguma coisa. Porque se for da Portuguesa, fica sabendo que vai rebaixar esse ano. Muito complicado, ele deve estar estudando alguma coisa do esporte português para falar na próxima vez que ele comparecer. Certo. Um abraço, viu, Zeca? Aguardamos o Zeca na próxima semana. E o Tuca... É que o Tuca estava aqui na semana passada e na próxima ele volta, né? Pode ser ciúmes do Zeca, porque o Tuca está recebendo um professor que vem da Faculdade do Porto. Que legal. Então a rivalidade de Porto e Benfica pode ser isso, a ausência justificada do Zeca. Mas fica um abraço pros dois, eu não tô dando abraço pra ninguém ultimamente. Tá certo, então. Carlão, o que você separou aí pra gente essa semana? Então, na verdade foi o que aconteceu na semana passada, né, no sábado, e que me chamou a atenção, né, e não sei se vocês acompanharam, até queria conversar com vocês sobre a invasão ao CT do São Paulo, no último sábado, e até com agressão a jogadores, né? O Wesley sendo agredido, jogadores sendo xingados. Eu achei isso lamentável, um absurdo. Para mim é um verdadeiro caso de polícia, não é? Porque além das agressões, não é? Os torcedores, né? E aí poderia colocar entre aspas, né, torcedores, eles até furtaram, né, o time do São Paulo, levaram camisetas de treino, galões de água, bolas, né? Então é uma coisa de bandido, né? Eu fiquei imaginando, assim, de pensar no comentário. Eu fico imaginando algum grupo de ouvintes não gostar do nosso programa e chegar aqui na rádio e começar a bater em todo mundo, invadir, batendo Fleury, não é? Batendo Pepa. Não, em mim não, que eu saio correndo, né? Eu tô treinando bem. Então é só chegar alguém e já sai correndo. Mas eu achei isso é lamentável, né? Um absurdo, não é? Isso não é a primeira vez que acontece. Já houve no Corinthians, né? E agora no São Paulo, quer dizer, uma coisa... E o Corinthians, no Corinthians, aconteceu diversas vezes, né, nos últimos anos. Basta o time entrar aí numa crise que a torcida já invade. No São Paulo já é um pouquinho mais tranquilo, geralmente. Até causou uma surpresa, só que a água está subindo, né? O torcedor de São Paulo está preocupado com o rebaixamento. Não justifica, evidentemente. Senão, o que vai ser do futebol? Toda vez que o time estiver na zona do rebaixamento ou próximo disso, São Paulo nem na zona da degola está. Mas o que chamou a atenção também, até vendo alguns vídeos depois, é que esses marginais que invadiram o CT, muitos com o celular na mão e filmando, tirando selfie, pensando que estava numa festa. Que coisa absurda. Tirando selfie com o Lugano, né? O Lugano foi, pelo amor de Deus, assediadíssimo nessa invasão, enquanto outros tomavam tapas e cobranças, o Lugano tirou foto com todo mundo. Eu acho que uma coisa curiosa é que, ao que falam, o São Paulo sabia que ia ter um protesto em frente ao CT e tal. Obviamente que essa invasão aconteceu aos trancos e barrancos, mas eles poderiam ter fechado os portões, mas isso não houve, não consigo entender o porquê que isso não aconteceu. No mínimo garantido a segurança, né? Então, a segurança em primeiro lugar. O engraçado é que um repórter da ESPN entrou ao vivo, isso minutos depois de ter acontecido a invasão. Eles entraram aqui e os portões estavam abertos, entraram usando a tática cavalo doido. Tem tática agora? Todo mundo correndo? Cavalo doido? Todo mundo correndo, é isso? Todo mundo feito maluco pra passar esse tipo de
de situação. E em outras oportunidades, até quando o São Paulo em outros momentos viveu alguma dificuldade, a estratégia era outra. Um grupo de torcedores conversava diretamente com o Rogério Ceni, que era a figura central que levava essa mensagem até o grupo de atletas. E isso mudou, evidentemente, né? O Rogério Ceni agora aposentado e longe, afastado do São Paulo nos últimos meses. Então o pessoal acabou perdendo a mão, bem acima do tom, invadindo, partindo para agressão. Extremamente lamentável. Isso não é porque São Paulo Futebol Clube, mas a gente diria a mesma coisa do Palmeiras, do Corinthians, Deixou do de Santos. ser soberano. Pois é. Deixou de ser soberano e desceu do pedestal. Isso não se faz. Que Porque coisa porque feia. essa vontade de xingar o jogador na frente da pessoa, todo mundo tem nesse caso, né? Não tem um... Eu mesmo, quando o Palmeiras perde um jogo, eu fico pé da vida. Sim, pé da vida. Mas assim, Mas você não pode partir e consumar esse fato. Xingar, eu acho que faz parte do negócio. Né? E assim, poderia até ir no treino, mas não invadir o gramado. Não você agredir invade o gramado, fisicamente. você agride fisicamente, você faz cobranças extremamente assintosas. Tem vídeos, né? Do Denis, por exemplo, várias cobranças, ele com a cabeça baixa e tudo mais. E esse tipo de situação, eu não sei, só piora. Eu já comentei aqui, Só imagina piora em a outro situação. lugar, você vai na padaria, compra, o pão tá ruim, você invade a padaria e bate no padeiro, você vai na lanchonete, o lanche tá ruim, você bate no chapeiro. Né? Porque assim, essa cobrança é válida, ela tem que acontecer, mas é uma cobrança torcedor, jogador aqui, olha, que Vai ao exigimos campo, um jogo protesta, melhor, tudo mais. ou não vai ao campo. Faz faixa, protesta, mas vai invadir Camisetas as ali com cercanias mensagens. do São Paulo. Outra coisa que eu não complicado. entendo, até pegando um gancho nesse assunto, você vai lá, tudo bem, invade, vai dar um pontapé num jogador do São Paulo, a gente já falou aqui, é um comportamento absurdo, mas o problema é muito além disso, né? E a diretoria? E o caos que São Paulo vem enfrentando nos bastidores já há alguns meses, para não dizer de alguns anos para cá. Então, e aí? O que está sendo feito para cobrar essa rapaziada que hoje gerencia o departamento de futebol do São Paulo? Porque se hoje o São Paulo tem alguns jogadores até fracos, abaixo das tradições no seu elenco, alguém contratou, alguém montou, traçou esse planejamento que está se mostrando extremamente equivocado, apesar de ser uma temporada em que o São Paulo foi até a semifinal da Libertadores, mas em algum momento esse departamento de futebol, quem gerencia, falhou. Isso vale também para o Corinthians, que está num péssimo momento e se desfez do time campeão brasileiro em 2015. E hoje praticamente todos os jogadores saíram daquela conquista, né? Só sobraram dois do O Cássio e o Fagner, né? O Wendel também a gente pode colocar, mas É muito relativo, né, poucos. do fracasso. O E Corinthians o planejamento? O Corinthians está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Não, e 6 do líder. O fracasso próprio é- São Paulo. São Paulo. É 11º no brasileiro, sabe? E sendo que ele ficou boa parte do brasileiro focado na Libertadores. sim, mas o que eu digo é, a partir do momento que o time parou de ganhar, não serve mais. O que está acontecendo? Exato, Não acho que está o- brigando por título ou não está na ponta da tabela, já não vale mais. O torcedor acho que não tem memória. Se foi até a semifinal da Libertadores, o time não é ruim. Ele foi desmontado nesse percurso. Mas os dirigentes foram cobrados, né? O presidente do São Paulo, o diretor de futebol, que é, se não me engano, ele é filho do Sócrates, né? Sobrinho do Raí. Sobrinho do Raí. Ele, a mesma coisa, né? É a mesma coisa. ele foi cobrado, tal, mas eu acho que pelo que eu vi nas imagens, eles não estavam lá, né? E aí, pelo que o Léo falou, assim, de não ter nenhuma barreira ali de segurança, talvez possa ter até sido uma coisa organizada internamente, né? Vamos chamar a torcida para ver se dá uma sacudida no time, para ver se criam vergonha na cara e jogam bola. Não é Mas o é lamentável. comportamento que a gente espera realmente. Carlão, mais algum tópico? Eu tenho mais dois. Um rapidinho, né? Só para registrar o anúncio da aposentadoria do Felipe Massa. Né? Para mim, ele já está aposentado faz muito tempo. Foi divulgado na última quinta-feira a Isso. aposentadoria dele na Fórmula 1, né? Mas para mim, ele está aposentado desde que soltou a peça do carro do Barrichello e Barrichello. acertou o capacete dele. Ali, acho que ele já se aposentou. Sacramentou a aposentadoria por ali mesmo. Por ali. Foi em 2008, não né? faz 2008, tempo, faz 2009. muito tempo. Sujeitinho azarado. Até Não o- sei se quem mais azarado seria o Massa ou o próprio Barrichello. Até o Nelson Piquet comentou à época, né? Que ele seria 1 ou 2 segundos mais lento que os demais. Eu acho que o Nelson Piquet foi um profeta ali. Eu continuo com a opinião que o Barrichello ele é mais injustiçado do que qualquer outra coisa, né? Se a gente pegar o rendimento do Rubens Barrichello em comparação ao Felipe Massa,
quando tiveram oportunidade em equipes competitivas, né, em escuderias competitivas, o Rubens Barrichello ele teve um desempenho exemplar. Ele ficava atrás do Michael Schumacher, justamente também por algumas orientações. Eu não vou nem entrar no mérito. Não vou nem entrar no mérito de quem era melhor, se era o Schumacher, se era o Barrichello, porque Aí não, a né? resposta já está escancarada. Mas que ele cumpria bem o seu papel, que ele era competente no que fazia, isso era. Mas deu azar também o Rubens Barrichello. Depende do ponto de vista também, tá milionário, mas deu azar nesse sentido, de ficar com essa fama, né? Sempre de segundo colocado, de chegar atrás do alemão. Mas de qualquer forma, Felipe Massa, quando surgiu na Fórmula 1, se esperava muito mais dele, né? Apresentou pouco. Só lembrando que o acidente com a peça na cabeça do Felipe Massa aconteceu em 2009, então desde 2009 pro Carlo Napolitano o Massa está devidamente aposentado da Fórmula 1. Ou seja, tem um tempinho já, hein? Faz tempo. Não completou uma década, mas, né, muito tempo. E o terceiro tópico, Carlão? O terceiro tópico nós falamos aí nos últimos programas bastante sobre legado das Olimpíadas. Vamos falar agora sobre as Paralimpíadas, não é? Ali uma matéria na quinta-feira no portal UOL da Folha de São Paulo do Paulo Roberto Conde. O primeiro legado das Olimpíadas já está dado, né? Que o estado de São Paulo corre o risco de ficar fora dos Jogos Escolares da Juventude, né? Que serão realizados em João Pessoa, no estado de São Paulo. Né? O estado de São Paulo talvez não mande uma delegação para os Jogos Escolares da Juventude. Esses jogos são organizados pelo COB, né, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, e será realizado em João Pessoa, né, na Paraíba, entre os dias 20 e 29 de setembro. Né? Até quinta-feira, quando gravamos o programa, não havia certeza se a delegação, se o Estado de São Paulo ia encaminhar a sua delegação para os Jogos Escolares da Juventude. Porque a regra é que tem uma seletiva, né? Essa seletiva estava marcada para o fim de agosto, que não aconteceu, né? Daí o secretário do Esporte e Lazer está pensando em marcar para as próximas semanas para fazer essa seletiva para encaminhar os atletas. Então tem duas modalidades, o infantil e o juvenil, e o Estado de São Paulo só precisaria pagar o custo de transporte, né? Porque o COB já garante alojamento e alimentação para os atletas. O valor que o Estado de São Paulo deveria despender, sabe quanto é? Vocês têm uma ideia? Chutem um valor. Eu não faço a menor ideia, acho que estaria, sei lá, 100 mil reais. É muito mais que isso, 240 mil reais. Não é muito longe. Para levar uma delegação para participar de jogos escolares, dos quais já participaram atletas medalhistas olímpicos, né? Uma delas foi a medalhista em Londres. Eu imagino que seja o grande intuito do COB é poder achar esses atletas e dar uma garimpada. A medalhista que ganhou as Olimpíadas em Londres, agora me fugiu o nome dela, a Sara Menezes, ela disputou esses jogos. O Estado de São Paulo não tem essa verba, por questões burocráticas, ali, de convênios, a fortuna de 240 mil reais, né? Talvez aí o Estado de São Paulo seja mais preocupado em praças de pedágio, em metrô, em outra forma de gasto do que educação, lazer, esporte. Armas, né? Segurança pública. Pode ser. Mas é um valor que, poxa vida, pro tamanho do Estado de São Paulo, 240 mil não seria nada e talvez falte um pouco de vontade, né? A gente já viu aí cancelamento de jogos regionais, do interior, né? Talvez seja uma tendência aí a verdade do nosso governo estadual. Está parecendo que estamos caminhando no sentido contrário, né? Dá um passo para frente e 3 passos atrás. Seria o né? momento de incentivar a rapaziada, né? A garotada que teve um grande exemplo aí, olímpico. Um grande evento, pessoal com muito mais vontade, né? Essa ressaca olímpica pode ser maior do que a gente esperava, né? Que a gente já previa uma certa queda do desempenho, até porque o investimento do governo brasileiro foi apenas em esportes de alto rendimento, não esporte de base, e a gente vê isso mais uma vez agora no estado de São Paulo, que esse investimento na base é cada vez menor e se torna, aos poucos, o esporte uma coisa inoperante no país. Você está em 105,7 nas ondas da Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. Fique ligado, já vamos falar das Paralimpíadas, né? A matéria deste sábado. Léo, você separou pra gente aí? Eu destaco uma matéria do Globo Esporte, que pra mim é uma matéria simplesmente objetiva, assim. Você está com ressaca da Olimpíada, poxa, a Olimpíada acabou. E agora, em que a gente vai assistir? Eu gostei tanto de esportes olímpicos, então eu tenho aqui 10 eventos do esporte olímpico para não perder em setembro.
que já começou no famoso dia de hoje, o Thiago Braz contra o francês Lavillenie, o Thiago Braz que é ouro do salto com vara. O francês chorão? É ele mesmo, polêmico, já começou hoje. Evento na Suíça. Na Diamond League, evento na Suíça, e rolou já. Tem também o US Open, que é um dos 4 grandes slam no tênis, que tem Murray, Djoko, Nadal, várias duplas, também o feminino com Serena Williams, vôlei, e um estádio de futebol, que a seleção masculina de vôlei vai disputar 2 partidas no estádio de futebol. Hoje na Arena da Baixada contra Portugal. Acho que é por isso que o Zeca não veio, acho que ele deve estar em Curitiba para assistir a seleção portuguesa. Então, vai ter cobertura quase que ao vivo, né? Uma boa possibilidade. Senhor Zeca Marques. No dia seguinte, no Mané Garrincha, também contra Portugal, às 10 da manhã. E esse evento vai servir para a despedida do Serginho, né? O líbero da Seleção Brasileira de Vôlei. Muito justo, né? Uma homenagem. Senhor atleta, merece demais. Valendo vaga no Mundial, a natação brasileira, que acontece um torneio Troféu José Finkel, que é tradicional aqui, né? Dá vaga para o Mundial em piscina curta, dos dias 12 até 17 de setembro. E o César Cielo, que não esteve na Olimpíada, também não estará presente nesse Mundial. Então a gente fica um pouco receoso com o futuro do César Cielo no esporte. Tem também o Bruno e o Alisson, que foram campeões de vôlei de praia, né? Vão em Toronto, isso mesmo, Toronto, na Finals Tour, que é uma competição importante para o vôlei de praia. Tem também Volta da Espanha, que já está acontecendo, né? Que é... Não sei se vocês sabem, isso no ciclismo é uma coisa muito tradicional, essas voltas no país. Então você faz percorrendo cidades e tudo mais. A Volta da Espanha é o segundo mais tradicional, perde apenas para a Volta da França. Tem também Brasil e França no futebol feminino, dia 16 de setembro. O judô já está se preparando para 2020. Nos dias 10 e 11 de setembro vai ter um torneio também. Deixa eu ver aqui. A Confederação Brasileira optou por levar apenas atletas da nova geração. Esse é o grande destaque do judô. Pensando no ciclo olímpico. Já pensando no ciclo olímpico de Tóquio. Tem a superfinal do triatlo e também beisebol, que agora é olímpico, né? Então, no mês de setembro, a seleção brasileira vai disputar um quadrangular que dá vaga para a Copa do Mundo por países da modalidade. Então vai ter Israel, Paquistão e Grã-Bretanha. A respeito do que você passou, muito interessante, o Léo, sobre esses eventos esportivos, né? Saindo um pouco aí dos Jogos Olímpicos e para quem gosta de acompanhar, tem aí natação, tem vôlei de praia. O primeiro ponto, gostei muito de abrir, por exemplo, no site Globoesporte.com e ver que tinha lá uma notícia a respeito da seleção brasileira e já ao lado tinha a cobertura, o pessoal acompanhando o Thiago Braz no evento da última quinta-feira na Suíça. E ao mesmo tempo, para quem gosta, ou para quem gostou, para quem curtiu os Jogos Olímpicos, se tem ao vivo, mesmo na TV fechada, essas opções citadas, né? Porque muitas vezes acontecem eventos importantes e de repente não chega pra gente, de repente chega uma partida do Campeonato Brasileiro da Série C, da Série D, mas não abrem espaço para o salto com vara, por exemplo. Isso então, que chama a atenção. Uma coisa que acontece é que às vezes essas transmissões elas realmente acontecem. A própria ginástica, a Sport TV vem cobrindo com uma certa regularidade ultimamente, o atletismo, a natação sempre quando tem algum torneio a Sport TV disponibiliza provavelmente no Sport TV 3. O que falta mesmo, na minha opinião, é essa divulgação e também os comentaristas desses canais, eles falem sobre isso, que tenham comentarista no programa e tal, porque toda vez que a gente vê essas programações, isso, usando como exemplo a Sport TV, a gente vê poucos comentaristas falando, olha, vai ter e tal, isso vai acontecer aqui, e desse jeito, e tal pessoa vai estar, então fica o convite, Sport TV 3. Geralmente só passa no comercial, vai ter isso no Sport TV 3, aí você entra lá, olha, mas não tem aquele comentário, pra você que acompanha a grade e você assiste um programa de comentário, não tem esse entroncamento com essa transmissão. Mas fora isso, muitas básica. Das vezes tem um evento bacana acontecendo em outra parte do planeta e nos nossos canais fechados a gente tem aí a reprise, um compacto do jogo internacional e Chapecoense, Corinthians e Botafogo. Então, se você tem 3 canais, no caso do Sport TV eu estou citando,
Agora tem até 4, né? Em virtude dos Jogos Paralímpicos ainda. Mas se você tem 3 canais, na maioria do tempo você está passando uma reprise no Sport TV 3, um compacto de uma partida de terça-feira passada no Sport TV 2. E só no Sport TV 1 você está com uma programação ao vivo, isso complica, né? Você tem ali um volume, você tem canais, mas você não tem um produto que chame, que desperte essa curiosidade também. Bom, mais algum tópico para a gente fechar, para a gente entrar na matéria dessa semana, Léo? Um tópico interessante que aconteceu nessa semana é que o STJD manteve e ampliou a punição ao Palmeiras e Flamengo por causa do conflito generalizado que houve em Brasília, né, no confronto entre as duas equipes. No primeiro turno. Confronto que foi mandado pelo Flamengo, não pela torcida do Flamengo. É porque em Brasília quem mandou o jogo foi o Flamengo. E agora o STJD colocou a punição, vou ler aqui rapidinho, que a punição do Flamengo é 3 jogos sem direito de torcida visitante, 3 sem torcida organizada, 20% do estádio fechado com o mandante. Mais 10 jogos sem qualquer representação de torcidas organizadas, ou seja, faixa, camisa, bandeira, etc. e uma multa de 30 mil. O Palmeiras, que esse vídeo da briga, ele foi apontado como os seus torcedores que causaram essa briga, foi punido com 5 jogos sem direito de torcida visitante, mais 5 sem vender ingressos para o setor Gol Norte, que é no Allianz Parque onde ficam as torcidas organizadas, e mais 10 jogos sem qualquer representação de torcidas organizadas. E aí entra as faixas, as camisas e as bandeiras, né? E uma multa de 60 mil. Ao meu ver, é um pouco injusto pro Palmeiras, já que o mando de campo de Brasília era do Flamengo. Então quem tinha que propiciar essa segurança e fazer essa gestão do jogo era o Flamengo. Então eu não consigo entender como o Palmeiras, que expulsou todos os torcedores do Avante e tomou várias medidas de precaução, está sendo mais punido que o Flamengo, que não fez nada a respeito. Só pra gente encerrar e chamar a matéria injusta, a punição, na sua opinião, acho que Carlão? o Palmeiras esse é um ganho, né? Não ter a mancha no estádio, eu acho que o Palmeiras é um ganho. A mancha algumas vezes atrapalha o time, né? Vaiando e não incentivando. E até tem uma briga entre a diretoria atual e a Mancha Verde, né? Mas me parece aí que é uma certa perseguiçãozinha ao Palmeiras, né? E a nota ruim é que isso compromete o próprio jogo Palmeiras e Flamengo, que é hoje o confronto entre os dois líderes da competição, vai perder um pouco a graça da torcida. Daqui a 2, 3 rodadas. Daqui a 2, 3 rodadas. O Palmeiras pega o São Paulo, depois o Grêmio, depois o Flamengo, por último o Corinthians nos seus próximos 4 jogos. Perfeito. Bom, vamos então agora para a matéria desta semana, falar um pouco mais dos Jogos Paralímpicos. A locução é de Leonardo Delsante. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Os Jogos Paralímpicos tiveram seu início no começo do século XX, mas de uma forma muito diferente de como conhecemos hoje em dia. Em 1924, ocorreu a sua primeira forma de aparição, na disputa dos Jogos dos Surdos, competição esportiva entre deficientes auditivos. Em 1939, o neurologista alemão de origem judia Ludwig Guttmann foge com sua família para a Inglaterra, em decorrência do regime nazista que assombrava seu país. Na Grã-Bretanha, Guttmann começa a trabalhar com lesados medulares em uma clínica chamada Stoke Mandeville. Os pacientes de Guttmann, geralmente lesados das 2 grandes guerras mundiais, possuíam graves sequelas vindas dos conflitos. Na época, esses tipos de ferimentos traziam grandes complicações para os pacientes, que, mesmo após se curarem, tinham uma vida muito limitada. Guttmann então resolve criar uma nova filosofia de trabalho com esses deficientes, envolvendo esporte e atividades. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos dos veteranos dos conflitos ainda possuíam graves problemas recorrentes das batalhas. Porém, nos Estados Unidos, o movimento pós-guerra vinha ganhando força entre os ex-soldados agora lesionados. Esses veteranos, então, passaram a desenvolver esportes e competições que atendam às suas atuais limitações físicas. Em 1948, surgiam os Jogos Stoke Mandeville, que traziam competições entre lesionados medulares e outros atletas com problemas de mobilidade. Esse seria o embrião das Paralimpíadas. Em 1960, nascem então os conhecidos Jogos Paralímpicos, em Roma. O programa Observatório do Esporte conversou com Felipe Jacovazzo, diretor técnico da Associação Nacional de Desporto para Deficientes. Felipe comentou qual a real importância dos Jogos Paralímpicos. Os Jogos em si, eles reforçam os princípios do Comitê Paralímpico Internacional, de superação, de vencer barreiras, da integração entre os atletas, mas principalmente
a superação e, consequentemente, né, mostrar para todos que os atletas que estão ali, na verdade, não são simplesmente pessoas com deficiência praticando esporte, né? Ali já são pessoas que vencem barreiras e que tentam superar os seus limites buscando uma medalha. Logicamente, ali são todos atletas de alto rendimento, mas, acima disso tudo, né, acho que o grande ganho dos Jogos Olímpicos é mostrar que realmente existe, né, uma prática paradesportiva. Os Jogos Rio 2016 terão início na quarta-feira, no dia 7 de setembro. Eles terão duração de 11 dias, se encerrando em 18 de setembro. O Brasil tem um histórico vencedor nas Paralimpíadas e no Rio 2016 será um dos favoritos no quadro de medalhas. O Observatório do Esporte conversou também com o professor do Departamento de Educação Física da Unesp de Bauru, Rubens Venditti. O professor Rubens explicou como o Brasil se tornou essa potência paralímpica através dos anos. Porque a gente tem uma estrutura de associações das entidades especializadas de cada grupo de deficiência que são, até pelo modelo esportivo que a gente tem de federação, confederação de cada uma das modalidades, eles terem se organizado, principalmente na década de 80, final da década de 80 e 90. Então é fácil você encontrar nas regiões, né, do país, principalmente aqui na região sudeste, na região centro-oeste, também um pouquinho lá na região sul, fortaleceram muito o movimento, né, paralímpico no Brasil. E aí estava fervendo a discussão disso aí também na escola, na questão da inclusão escolar da pessoa com deficiência, e ela começa, a gente diz assim no nosso grupo de estudos, que ela começou a aparecer. Ela sai das casas e começa a perceber que pode fazer isso e aquilo. O professor Rubens ainda esclareceu que as pessoas possuem uma visão equivocada sobre as Paralimpíadas. De acordo com ele, apesar do senso comum não ver dessa forma, as Paralimpíadas não são tão inclusivas quanto se pensa. Infelizmente, eu vou talvez dizer uma coisa que no senso comum a gente acredita, né, que transcende, mas pro esporte paralímpico, no modelo que a gente tem hoje, competitivo, mesmo sendo com pessoas com deficiências, ainda não transcende. Infelizmente, o esporte paralímpico que a gente vê hoje, ele ainda é excludente e nada inclusivo, porque a gente seleciona sempre os melhores para atletas. Porém, a visibilidade que ele dá e a sua importância é que ele serve para divulgar que as pessoas com deficiência, as PCDs, elas apresentam potencialidades, mas ainda não temos como relacionar diretamente que o esporte paralímpico permite essas outras possibilidades. Na verdade, uma criança que está com deficiência vai assistir as Paralimpíadas, vai ver o modelo desse esporte profissional paralímpico, que é excludente, é competitivo, não é inclusivo, mas serve de inspiração para que pessoas com deficiência, crianças, adultos que adquiriram uma deficiência, procurem determinadas práticas esportivas. Rubens também comentou as diferenças de tratamento da mídia em relação às Paralimpíadas, se comparadas com as Olimpíadas tradicionais. Um dos principais canais de TV por assinatura tinha 16 canais, né, em comemoração a 2016. E eu não sei, pelo menos até agora não estão abertos os 16 canais. Pode ser que eles até abram 16 canais para a Paralimpíada. Só que muitas coisas que a gente vê nessa questão da publicidade do marketing esportivo vão ser especificamente para esse ou aquele atleta, porque muita gente ainda vai no senso comum acreditando que lá você vai ver um esporte, como eu disse, café com leite, que o pessoal não é competitivo, que não tem a questão de buscar o melhor recorde e tal. Já o diretor técnico da Associação Nacional de Desporto para Deficientes, Felipe Jacovazzo, pensa diferente do docente. Para ele, a grande diferença no tratamento da mídia é com relação ao volume de cobertura feita dos jogos. Não tem diferença no tratamento do atleta, não tem um preconceito com o atleta. Logicamente, o volume de mídia é muito maior, né, no Olímpico. A gente sentiu uma dificuldade, eu acho, na minha opinião, Felipe, né, enquanto diretor técnico aqui da Confederação, que a divulgação foi aquém do que... Agora já deu uma incrementada, né? Mas você não pode deixar para divulgar somente, né, na véspera dos Jogos. É necessário que você tenha aí... Não se encerra ali os Jogos Rio 2016, né? Porque Jogos Rio 2016 envolvem os dois, Olímpico e Paralímpico. Ainda comentando sobre o tratamento da mídia sobre os paratletas, o professor da Unesp, Rubens Venditti, explicou que a forma como esses competidores são vistos atraem a atenção do público. Sendo assim, as empresas buscam patrociná-los, visando explorarem sua imagem carismática e obterem alguns benefícios.
esse público de esportistas, paradesportistas hoje, a mídia, o marketing esportivo tem buscado patrocinar, patrocínios ou então cooperação para essas pessoas, porque cai nessa história da gente se sensibilizar, de se envolver com a pessoa com deficiência, por causa daquele modelo da superação, de enfrentar desafios e tudo mais. Então, hoje uma empresa, por exemplo, pensa em incentivar ou o esporte olímpico ou paralímpico porque traz benefícios. Felipe Jacovazzo, diretor técnico da Associação Nacional de Desporto para Deficientes, explica quais são as expectativas de legado dos Jogos Paralímpicos 2016. Eu espero que a mudança seja no sentido formativo, no sentido educativo, não só a mudança física que eu digo estruturas físicas, adaptações físicas, não, mas o pensamento além, né? Ter ganhos na parte educativa, na parte de cidadania, né? Onde você enxerga o deficiente como uma pessoa parte da sociedade, não à margem da sociedade, como uma pessoa ativa na sociedade, que tem suas qualidades e suas virtudes, né, que apresenta uma limitação, às vezes física, visual ou intelectual, né, o que quer que seja, mas uma pessoa tão ativa, né, e tão cidadão quanto os outros, né, esse é o maior legado. Muito bem, depois da locução do Leonardo Del Sante, vamos aos agradecimentos, né? Agradecendo o diretor técnico da Associação Nacional de Desporto para Deficientes, o Felipe Jacovazzo, e também professor do Departamento de Educação Física da Unesp aqui de Bauru, o Rubens Venditti. Além do Carlão Napolitano, do próprio Leonardo Del Sante, que seguem por aqui, também o nosso querido Leonardo Guerino. Começa falando pra gente, Guerino, como é que foi aí a elaboração dessa matéria e sua expectativa para os Jogos Paralímpicos, edição deste ano de 2016, que começa na quarta-feira. Um abraço para você. Olá, Guilherme. Olá a todos os amigos da mesa. Olá, amigo ouvinte. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Guilherme, primeiro eu queria pedir desculpas para o professor Rubens, que a gente fez uma matéria com mais de 30 minutos de conversa e, infelizmente, não era possível usar toda a matéria. Queria, bem que gostaria, a conversa foi muito interessante com o professor, ele me esclareceu vários aspectos sobre os Jogos Paralímpicos que eu não fazia nem ideia, mas tive que separar, Faz parte do show. Alguma coisa que te chamou atenção, Léo? Sim, principalmente. Principalmente a questão na minha opinião, o número de deficientes, conforme a evolução da medicina, iria diminuir. E o professor me esclareceu que não, que isso é um dado totalmente diferente. A população de deficientes físicos, ela se mantém praticamente constante, com algumas pequenas variáveis de um país para o outro. E isso demonstra que pessoas com deficiências físicas sempre estarão presentes na sociedade. Então, por isso que é fundamental nós nos adaptarmos a esse tipo de população, porque não há como reduzir isso. Claro, existem variáveis, mas a gente precisa sempre se adaptar às condições que eles necessitam. Foi um dos principais fatos que a conversa com o professor Rubens me chamou a atenção. Isso é legal, porque a gente tem uma percepção que a pessoa com deficiência que tem que se adaptar ao nosso meio, mas na verdade é o inverso, né? Nós temos que nos adaptar a essas pessoas. E é até uma mudança no conceito, né? Eu trabalho num grupo de pesquisa, chama OBEDUC, Observatório de Educação, que trabalha com a questão da deficiência, né? Tem até 2 orientandos de iniciação científica que trabalham com isso. Aí uma das orientandas, a Tatiana Oliveira, ela trabalha com o conceito de deficiência, né? E ela tem estudado como as mídias impressas aqui da Unesp trabalham com isso, né? E é uma mudança até conceitual, né? De pensar justamente esse conceito social da deficiência, ou seja, as pessoas, as atitudes, os ambientes, a arquitetura dos prédios tem que se adaptar a essas pessoas, né, com a deficiência, seja lá qual tipo que for, e não o inverso, não as pessoas se adaptarem ao nosso convívio. O raciocínio é o contrário. Então eu gostei dessa tua observação, que ficou fora da matéria em si, e até mesmo gostei do que o nosso colega, o Rubens Venditti, manifestou em relação a outros pontos, né? Porque o que me chamou a atenção foi esse contraponto que ele faz em relação até à inclusão, né? Dizendo que uma Paralimpíada não é um evento inclusivo, ele é de fato excludente de quem já é excluído, né? Porque ali só estão competindo as pessoas que têm rendimento, né? As pessoas com
com uma deficiência que tem alto rendimento esportivo. Então essas milhares de pessoas, número enorme de pessoas que têm uma deficiência não estão participando. Então ele tem uma ideia, acho que para mim também foi surpreendente essa manifestação dele. Ou seja, é um evento que potencialmente seria inclusivo, mas não é. E não é a primeira vez que a gente ouve essa questão de inclusão através do esporte, que nem sempre o esporte é tão inclusivo assim, pela questão do rendimento. Não é a primeira vez. Em outras matérias que já fizemos aqui no Observatório, essa questão já foi pautada, se o esporte realmente é inclusivo ou não. Tanto que em grande parte das modalidades da Paralimpíada há uma certa classificação por nível de deficiência. A natação, por exemplo, tem 10 tipos de classificação por nível de deficiência. Sim, eles separam justamente isso. Agora, a respeito da cobertura, por exemplo, né? A gente viu aí uma cobertura ampla durante os Jogos Olímpicos. E para a Paralimpíada, o que está sendo feito? Quais dados vocês escolheram? Justamente o Leonardo Del Sante pode começar falando. Então, a gente foi dar uma pesquisada em como vai ser a transmissão dos Jogos Paralímpicos, né, nesse setembro agora que está vindo, né? A TV Brasil vai transmitir os Jogos Paralímpicos, foi anunciado algum tempo atrás, no Voz da semana passada, que é muito. E também o Grupo Globo, né? O Globo vai transmitir pela Sport TV, que os jogos começam dia 7, né? Vai transmitir esses 12 dias quase inteiros, e também na web. Eles destacam ainda que será a maior abordagem, dos maiores destaques do mundo na transmissão pela internet no Brasil. E que vai ter uma cobertura total também no sporttv.com, com 134 horas ao vivo e 34 horas em produção de notícias. Assisto muito os canais Sport TV e não vi nenhuma chamada a respeito dos Jogos Paralímpicos. Então. E eles vão também estão fazendo série, né? Que a série Mulheres Espetaculares, que já fizeram, a série também Eficientes, que são 4 episódios, que vai ter no Esporte Espetacular, que é uma visão peculiar sobre esse universo dos atletas paralímpicos. Mas realmente me falta um pouco dessa divulgação dos Jogos Paralímpicos, como houve nos Olímpicos como um todo. Acho que, como disse o Tuca na semana passada, a gente está numa época aí de síndrome de abstinência, né? Deixa de ter uma cobertura relevante das Olimpíadas, né? Ou seja, 56 canais, 16 no canal fechado, na internet, na TV aberta. Tempo inteiro. Toda esporte, hora. Daí né? acho que é até bom ter um refresco ali, né? Então a gente fica aí 2 semanas, uns 15 dias sem tanta coisa, sem tanta volume. Para ter vontade de ver, né? Porque senão as pessoas também, talvez nem assistiriam a Sim, mas Paralimpíada. Essa falta de divulgação foi uma das reclamações do Felipe Jacovazzo, lá da Associação Nacional de Desportos para Deficientes. Ele reclamou que o volume de matérias que são veiculadas da Olimpíadas foi estrondosamente maior do que está sendo das Paralimpíadas, o que favoreceu a não compra de ingressos a primeiro momento. Agora que estão conseguindo... Agora a coisa esquentou. Sim, agora estão conseguindo vender ingressos. Felipe me disse que estão batendo recordes de venda a cada dia, mas que a primeiro momento os organizadores ficaram até com receio, porque não estavam conseguindo vender todos os ingressos que tinham. E os preços eram muito baixos. São vários pontos de análise, né? Essa procura, obviamente que ela ia começar um pouco, ao meu ver, depois das Olimpíadas mesmo, até por ter a Olimpíada acontecendo, e o alto preço dos ingressos da Olimpíada. O Leonardo falou, preços mais baixos. Essa é uma oportunidade, realmente, de levar pessoas que não viram as Olimpíadas a assistir competições de alto nível ainda. E é um ponto muito importante que tem que ser tocado. As pessoas vão poder ir e assistir aos jogos com valor mais baixo, já não vai ter, pelo menos ao meu ponto de vista, uma movimentação de estrangeiros tão grande na cidade, já vai estar um pouco mais calma desse período olímpico, então eu acho que isso pode aproximar muito o próprio carioca de ver os jogos. Um dia dessa semana foram 150 mil ingressos vendidos. Sim, bastante. Sim. Ele disse que a cada dia tá tendo recordes maiores e maiores Mas acho que também essa relação da falta de cobertura prévia tem a ver também com a dimensão do evento. Né? Não diminuindo a dimensão da Paralimpíada, mas ela é menor do que as Olimpíadas. O Léo tem os números aí de delegações. É que justamente, Carlão, eu não vi atletas. absolutamente nada relacionado. Mas eu acho que essa síndrome da abstinência tem que esperar um pouquinho. Porque começa quarta-feira já.
assisto muitos canais Sport TV e não vejo referência talvez nenhuma, a não ser o Sport TV 4, que Precisa dar um continua pouco na grade. atenção para a seleção brasileira, né? Que Pois é, joga talvez. dois amistosos. jogou quinta. 2 amistosos, 2 partidas importantes, oficiais, né, na verdade. É, a gente vai chegar nesse ponto também. Sim. Os números das Paralimpíadas do Rio 2016 serão 176 países, 20 arenas disponíveis para os Jogos, 528 provas, 23 modalidades. O Brasil vai levar 287 atletas, o recorde de pessoas em uma Paralimpíada. E ao todo serão mais de 4.350 atletas. Então, é bem menos da metade dos atletas na Olimpíada, tanto na delegação brasileira como no geral. Então, talvez seja esse um fato que explica essa pequena divulgação por hora. Mas eu acho que no decorrer da semana e com o início dela vai aumentar. Eu li aqui um dado sobre arenas, só queria falar que essa disponibilidade de ingressos mais baratos também vai fazer o ponto turístico ver as arenas olímpicas para quem ainda não teve a oportunidade de ver. Isso é um fator importante. Quem não conheceu toda a estrutura dos Jogos Olímpicos vai ter oportunidade nos Jogos Paralímpicos de ver, com preços mais baixos, ainda em competições. Será mais um atrativo para o público. Sim. Agora, quem está ouvindo o Observatório do Esporte nesse momento, que não acompanhou nenhuma outra edição de Jogos Paralímpicos, o que dá para esperar do rendimento da delegação brasileira? Pouca gente sabe que, de repente, essa delegação paralímpica ela tem até resultados mais expressivos do que a delegação brasileira que esteve agora recentemente no Rio de Janeiro, em Londres, até fazendo essa comparação. O número de medalhas da delegação paralímpica foi superior, né? Dá para cravar que o Brasil tem aí uma boa chance de ficar entre as 8 principais potências? Tem alguns dados aqui, ó, nesse comparativo. Na edição de Londres, a delegação paralímpica brasileira ficou na 7ª colocação. A expectativa bem melhor é do para que ser quinto. Pode até ser maior também, porque o Brasil já ganhou o PAN, por exemplo. Exatamente. Falando do PAN do ano passado, 2015, em Toronto. O Brasil ficou em primeiro lugar com 257 medalhas. Foram 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. Só que, olha só, os Estados Unidos, que é uma das grandes potências olímpicas e paralímpicas, ficou na 3ª colocação com 123 medalhas a menos do que o Brasil. Então foi um resultado impressionante de toda a delegação brasileira. Muitos reclamam que falam que os Estados Unidos não levaram todo o seu melhor aparato para os Jogos Paralímpicos. Logo depois do Parapan, nós conversamos aqui no programa, né? E o Zeca falou sobre isso, que as delegações mais competitivas não participaram, né? Porque, lógico, são da Europa, da Ásia, e também que os Estados Unidos não estaria com a sua delegação de alto nível, não é? Mas mesmo assim, eu acho que é um contrapondo até o que o colega o Rubens Mendice disse, pode ser aqui um exemplo de inclusão, ou seja, o Brasil tem dificuldades, déficits em um monte de lugar, não é? E colocar uma delegação paralímpica nesse patamar já é um ganho, não é? E aí o Léo trouxe também uma informação aqui que 90% da delegação paralímpica tem bolsa atleta, né? Então, aí tem uma informação aí que está distoante, né? Você falou 287, que tem 289 atletas, desses 289, 262 são bolsistas, né? Então é um programa elaborado pelo Ministério dos Esportes, junto com o Comitê Paralímpico Brasileiro, que concede bolsas para os atletas treinarem e poderem participar. Então aí também é uma expectativa que aumenta em relação ao resultado, né? De ter um maior número de medalhas e uma melhor colocação do que em 2012. Sim, mas vamos lembrar também, gente, que as Paralimpíadas elas têm uma vida muito menor do que as Olimpíadas tradicionais. Então, elas ainda estão caminhando para sua completa existência. Por exemplo, também foi só em 1996 que todas as modalidades de deficiência foram atendidas nas Olimpíadas, que seriam a questão de paraplegia, amputados, deficientes visuais, paralisia cerebral, deficiência intelectual e outros variados. Só em 96 foi atender todo esse público com deficiências, né? Então, eu vejo que as Paralimpíadas ainda estão caminhando para sua completa evolução, ainda não atingiram um patamar de Olimpíadas, mas vão atingir. Eu fiz até, conversando aqui na rádio outro dia,
para saber se o pessoal se lembrava, né, recordava algum momento das Paralimpíadas, ou da última edição, ou da penúltima, e o grande nome que eles lembravam ali naquele momento, né? E praticamente todo mundo falou do Clodoaldo Silva, que teve um espetacular rendimento e conquistou várias e várias medalhas. E para essa edição, tem algum nome aí que você cravaria, Guerino? Tem algum destaque? Ou mesmo o Carlão, o Leonardo Del Santos? É aquele nadador, que não me fugiu o nome dele agora. Daniel Dias. O Daniel Dias. Então, seria o clichê dizer o Daniel, mas por que o Daniel? O Daniel é um dos grandes atletas paralímpicos do mundo. Então a gente sempre tem expectativa em cima dele, né? Mas já fica a dica também para, de repente, quem não tem muita informação a respeito dos jogos, para acompanhar, principalmente o Daniel Dias. Uma das sugestões, se nas Olimpíadas todo mundo falava do Phelps, do Bolt, né? Então fica... O próprio Alan Fonteles, né, que ganhou do Pistorius anos atrás, chegou a disputar, poderia ter pego o índice olímpico, se eu não me engano, não lembro agora se ele pegou ou não, porque o próprio Pistorius tinha conseguido o índice olímpico, depois disputou a Olimpíada, era forte candidato, e o Alan Fonteles ganha o ouro dele no atletismo, se eu não me engano, a prova de 200 metros, 400, não me lembro agora. Também é um destaque do Brasil. Tem a Terezinha, que também é atletismo, que ela é cega, né? E é muito interessante você ver, por exemplo, nessa modalidade, que eles correm, os atletas, né, tanto feminino quanto masculino, correm com um corredor guia que vai acompanhando. Tem um auxiliar, assim, para... E é muito interessante, porque assim, você pensava, vai correr devagar. Não, é alto nível mesmo, é extremamente rápido, muito competitivo. Já aconteceu de atleta brigar com guia e simplesmente... Não sei se a terminologia é essa de guia, inclusive me desculpa se estiver falhando, mas já chegou até de atletas chegar a brigar com guia depois e romper essa parceria e tudo mais. Então tem todo um estigma muito interessante. A Paralimpíada é um evento muito gostoso de se ver, realmente recomendo. E não existem só esportes adaptados nas Paralimpíadas, existem esportes exclusivos das Paralimpíadas. Por exemplo, o goalball, que inclusive uma professora daqui da Unesp, a professora Marli, que eu conversei com ela também, ela tem um projeto de goalball aqui no Sesc de Bauru, que é muito interessante, o projeto dela. Então, existe a bocha também, que é exclusiva dos Jogos Paralímpicos. Então, é um evento muito interessante. Inclusive, tem uma rivalidade muito grande Brasil e Argentina, né, no futebol para cegos, né, o goalball. Sempre muito disputado, a galera... Tipo, o Brasil sempre foi campeão, favoritaço, mas cada vez mais potências vão surgindo no esporte. Bom, para quem gosta aí de boas disputas, com certeza não faltarão eventos nos próximos dias, né, Carlão? Não, mas assim, uma coisa que foi perguntada até para os entrevistados sobre a cobertura, né? Acho que eles deram mais foco à questão da quantidade. Mas eu não sei, a impressão que eu tenho, eu acho que é só de um observador, que a cobertura é diferenciada, né? Me parece assim que na Paralimpíada a cobertura tem um tom mais emotivo, ou seja, de superação, de o cara de reconhecer a dificuldade do sujeito, não é? E talvez não deveria ser assim, deveria levar pelo mérito esportivo. É um estigma que está tentando ser quebrado. Eu vi uma matéria sobre isso. Mas é a impressão que eu tenho. Você colocou da bocha, né? Eu lembro da Paralimpíada, não é? De um sujeito completamente paralisado e que ele soltava a bola com o toque pela boca, ou seja, havia um palito, alguma coisa na boca dele, que ele soltava a bola por ali. E o irmão emocionado de estar junto, não é? E o tom da reportagem foi em cima disso, ou seja, de um tom mais emotivo. E talvez pudesse dar um tom igual se dá para a Olimpíada, ou seja, um tom de desempenho esportivo. Então, isso que a semana passada mesmo a gente estava fazendo o balanço olímpico e a gente criticou o tom emotivo da Olimpíada. Então imagina como é a Paralimpíada. O tom emotivo da Olimpíada traz sempre um jornalismo fofo, as próprias reportagens do Pedro Bassan no Jornal Nacional, sempre carregadíssimas de emoção e tudo mais, e às vezes pecava um pouco na análise técnica do esporte, né? Isso é um problema que, se já é visto na Olimpíada, imagina na Paralimpíada, como é que é feita a mídia tradicional daqui do Brasil. É interessante porque em outros eventos competitivos esportivos, não vejo tanta emoção nesse sentido quanto as Olimpíadas utilizam. A questão da superação do atleta. Uma Copa do Mundo geralmente não se dá esse foco. Até pela riqueza e luxuosidade dos jogadores, né, que ganham salários exorbitantes e tudo mais, não tem esse foco realmente. Sim, ligas mundiais de vôlei,
não vejo essa questão Essa abordagem sentimental. Sim. É sempre dessa forma. Legal. Bom, fica então aí o convite para quem nunca acompanhou, nunca teve uma oportunidade. Então, esse ano vai estar até um pouco mais fácil. A partir de quarta-feira, os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. E se falta, pelo menos, divulgação em outras emissoras, até mesmo na TV, em outros meios, jornais, enfim, aqui no Observatório do Esporte a gente sempre abre espaço para os esportes paralímpicos também. Pois não, Leonardo? Fica também uma reflexão, porque eu fui numa palestra que a disciplina da Unesp fazem com que você faça uma palestra no último ano e tudo mais, você tem que organizar e tal. E uma dessas palestras foi uma pessoa, foi assessora do Centrinho aqui da USP de Bauru e tal. Ela contava sobre o que seria ou não a deficiência. E ela usou um exemplo muito simples, que é pessoas que usam óculos, por exemplo. E na hora, enquanto ela explicava melhor e tudo mais, que isso também seria uma deficiência, eu fiz uma contagem na sala, e naquele momento tinham 22 pessoas na sala, 11 estavam usando óculos. Fora as pessoas que poderiam estar usando ou não lente, mas 11 de óculos, ou seja, metade. Aqui, por exemplo, estamos em 6 nesse momento e 3 estão usando óculos, seja por idade ou por necessidade, mas não deixa de ser necessidade. Fica também essa reflexão, não deixa de ser uma certa deficiência, é óbvio, não atrapalha a vida dessa pessoa, não faz com que essa pessoa tenha que superar obstáculos diários a todo momento, até porque o óculos corrige e tenta fazer isso com perfeição. Não é uma limitação, dependendo do grau. Não é uma limitação tão grande, né? Na maioria dos casos. Não é uma limitação tão grande que te faça, por exemplo, entrar como um atleta paralímpico. Fica essa reflexão do que seria a deficiência na sociedade que a gente vive hoje. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias, com comentários de Carlo Napolitano, Leonardo Del Santi e Leonardo Guerino. Os dois Leonardos também integram a equipe de reportagem, ao lado do Heitor Facini, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti e da Adriele Silva. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.